Olá, eu sou o Adi Habib, estou aqui hoje no estúdio do Advogue TV com dois grandes colegas, colegas gigantes na profissão, muito bom no que fazem. Ela, além de uma grande advogada, brilhantíssima advogada, brilhante professora, uma pessoa queridíssima, tem um carisma altíssimo, pessoa que eu aprendi a admirar, que é Cris Gugel. Do outro lado eu tenho meu grande amigo César Jô, um grande advogado, brilhante advogado de carreira longa, de sucesso, de muito êxito. Então eu estou aqui para conversar com vocês com dois grandes nomes da advocacia baiana, quiçá da advocacia brasileira. E aqui estou eu, esse eterno aprendiz, que junto com vocês, sem dúvida nenhuma, vou aprender muito hoje, não é verdade? Cris, seja muito bem-vinda, Cris. Oh, muito obrigada, Adi. Que alegria sempre estar aqui com você. E agora, aí sim, você falou certo. Grande advogado, amigo aqui, César. Que alegria estar com vocês. É sempre um prazer. Estou aqui para aprender também, viu? Ficar caladinha só ouvindo. Ah, tá certo. César, meu amigo, muito bem-vindo, César. Muito bom ter obrigado. Você aqui hoje. Estou aqui super honrado, né, com esse convite, e eu devo esclarecer, né, que essas referências a meu respeito decorrem de ter os meus amigos mais gentis aqui em minha companhia. Aí eu debito a gentileza deles, essas referências que só a amizade pode justificar. E ficarei feliz se eu puder contribuir de alguma forma aqui nesse nosso bate-papo. Muito bem. Então, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre sustentação oral na tribuna. Quando fazer a sustentação oral? O que arguir? Memoriais, quando entregar? E a abordagem ao desembargador? Quando ir até o desembargador? Quando despachar com o desembargador? Ela, advogada experiente, Cris Gugel, com uma militância muito grande na área trabalhista. Ele, advogado também com uma militância muito grande na área do direito civil, um grande civilista. Então, veja que aqui hoje a gente tem um cenário bem eclético, né? Uma advogada brilhante trabalhista, professora, e ele também um advogado civilista. E vamos ver as nuances, porque os dois falam muito bem e falam tanto de processo do trabalho quanto de processo civil. O Cris também fala muito bem de processo civil. Então, vamos ter hoje um bate-papo, sem dúvida nenhuma, muito produtivo. Cris, me diga uma coisa. Qual é a importância da sustentação oral na tribuna? Eu digo o seguinte, a advocacia, para ser exercida plenamente, ela continua nos tribunais. Eu sei que a advocacia trabalhista ela é muito intensa. Não é? Tem toda ação trabalhista demanda audiência. E por conta disso, nós advogados e advogadas temos todos os dias audiências e isso pode inclusive chocar com o momento de uma sessão no tribunal. Mas é importante que a gente acompanhe o processo para até além da primeira instância, não é? Às vezes a gente deixa ali na primeira instância e não acompanha como deveria acompanhar no Tribunal do Trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, eu digo, é o exercício pleno da advocacia quando você também continua acompanhando o seu processo nos tribunais, desde a entrega de memoriais, despachar os memoriais, acompanhar o julgamento no dia da sessão e, se for o caso, fazer sua sustentação. Então, eu digo, é a continuidade do exercício da sua profissão e dessa defesa que você assume desde lá de trás. Muito bem. Excelente colocação, sem dúvida nenhuma é uma grande verdade, né? É um momento importantíssimo da sustentação oral. E César, para você, César, qual é a importância? Veja bem, a sustentação oral, ela compõe um conceito dos mais simples, porém dos mais eficazes do direito. Direito é a arte de convencer. E a sustentação oral é aquele momento em que você está diante dos juízes, né, dos magistrados, dos desembargadores, dos ministros, e é aquele se vire nos 15, tá? É aquela oportunidade em que você tem de dar às suas palavras toda a emoção, toda a entonação, capaz de atingir o juiz naquilo que ele precisa ser atingido, que é aquela sua sensibilidade social com a demonstração técnica, a demonstração jurídica das razões que levam o magistrado a decidir. Se diz, né, toda sentença
o acordo, ele tem vida própria. Da forma como você coloca as suas razões de uma tribuna, você induz o magistrado a decidir de acordo com a lógica de suas razões. Então, é uma forma que você tem de conduzir um raciocínio visando a sagrar como vitoriosa a sua tese. E esse recurso, ele é muito importante porque quando se presta contas ao cliente, você precisa ter em mente a sua obrigação de exaurir todos os recursos que estão ao seu alcance. E a sustentação oral, a distribuição de memoriais, é um recurso adicional sem o qual, caso você não seja vitorioso, você vai levar para o seu travesseiro aquele drama. Poxa, será que eu fiz tudo que estava ao meu alcance? Se você foi à tribuna distribuir memoriais, você vai ter um sono tranquilo. Mas se você deixou de fazê-lo, o seu sono certamente não será tão tranquilo quanto se você fosse. Daí a importância. Verdade. Não, e tem um detalhe, viu, que é o seguinte, na sustentação oral, é aquele momento único em que você, de frente para os desembargadores, vai expor as razões do seu cliente. E tem uma outra coisa que é muito importante, até está dentro da sua fala, César, quando você falou de convencer, evidentemente, quando alguém contrata um advogado, ele não contrata um advogado para empatar ou perder, ele contrata para ganhar. Tá? Ninguém contrata um advogado que não seja para ganhar. Quando o cliente contrata, ele quer vencer a causa. E o nosso papel, na condição de advogado, é entregar para o cliente o resultado útil que ele pretende com aquele processo. Não é verdade? Isso é verdade. É o nosso papel. Outro dia, eu até participei de um podcast com colegas queridos que tem um podcast, é Direito Brasil, Augusta Cresce e Edson Góes, tem um podcast belíssimo, é Direito Brasil, eu participei com eles e eu conversei com eles sobre o poder da estratégia na condução do processo. Esse foi meu bate-papo com eles. E eles diziam o seguinte, processo, 1% está ali nos livros, na doutrina, nos códigos. 99% é estratégia. E o advogado ele tem que traçar uma estratégia do início ao fim. Quando o cliente chega, que lhe conta o caso, o que você tem que fazer? Já pensar como você vai construir a petição inicial. E às vezes uma petição inicial você já prepara, inclusive, um possível recurso, não é verdade, Cris? Verdade. Não é verdade? É verdade. Você já vai fazendo o caminho, né? Exatamente. Então você já vislumbra como se você fizesse um planejamento do processo do nascedouro até o final, se você está pela parte autora da petição inicial até o seu final do processo, pela parte da contestação até o final, que são dois pilares bases do processo, que é a petição inicial e contestação. Né? São duas peças importantíssimas. Mas vejam, a sustentação oral, como eu estava dizendo, que é aquele momento único e você expõe ali as razões para os desembargadores. Por que o seu cliente merece ganhar aquele processo? Por que aquela tese que você defende deve ser acatada? Cris, que conselhos você daria para o jovem advogado que pensa em fazer a primeira sustentação oral? Quais conselhos você daria nesse momento que é sublime? Maravilha. Eu só quero fazer um complemento. A gente falou aqui sobre essa defesa, né, dessa importância do exercício da advocacia pleno ali com a sustentação. Mas a sustentação é uma grande contribuição para a prestação jurisdicional. A gente também tem que enxergar a sustentação oral, os magistrados, as magistradas e a advocacia, que ali é um grande instrumento de contribuição para que a prestação jurisdicional ela seja entregue da melhor maneira possível, não é? E se o magistrado, a magistrada realmente é vocacionado e quer entregar a justiça, ele quer lhe ouvir e pode, né, e deve, querendo tirar as dúvidas, porque você fica ali à disposição. Aí daí foi mais... Eu disse, não, acho que faltou um elemento importante que a gente tem que falar aqui, perfeito. É um instrumento de contribuição para uma prestação jurisdicional mais justa. Né? Com relação à jovem advocacia, o que eu diria? Né? Quero começar a sustentar, porque vem aquele frio na barriga, aquele medo, como é que eu faço? Eu digo em sala de aula, eu digo aqui também, vá assistir. Vá para a Justiça do Trabalho, vá para o Tribunal do Trabalho, comece assistindo, né? Comece sendo plateia, você vai se ambientando, vendo como seus colegas mais experientes vão fazendo. E eu dou um pequeno curso de sustentação oral e recentemente eu disse o seguinte, olha só,
para uma jovem advogada, não tem problema nenhum você chegar na tribuna para fazer sua sustentação e com muita delicadeza dizer: olha, minha primeira sustentação, peço a vossas excelências que tenham um pouco de paciência e que relevem o meu nervoso. E que humildade é uma coisa belíssima, não há problema nenhum nisso, nenhum. Né? O que importa é o conteúdo que você tem para levar. Então, começar sem... o medo, eu não vou dizer, não comece sem medo, porque eu não comecei sem medo. Eu estava na primeira vez, o coração parecia sair pela boca, faz parte, mas uma grande dica, por experiência, assista, vá vindo, né, assistindo às sessões, às sustentações dos colegas, vendo como a coisa funciona. Se vai fazer sua primeira sustentação oral, chegue cedo, não é, para você assistir, sentir o clima da turma. Eu acho que é por aí. É verdade. Agora você falou do frio da barriga, sim, né? sim, Aquele friozinho na barriga. E às vezes esse friozinho na barriga é motivador, sabia? Piero Calamandrei, naquela obra dele, Eles, os juízes, vistos por um advogado. Tem uma passagem da obra que ele fala assim, ele diz, como se ele estivesse conversando com os desembargadores, ele dizia assim: Vossas Excelências deviam, ele não usa essa palavra não, mas tipo, seria mais ou menos, devia ter piedade do advogado que naquele momento na tribuna se sente como um examinando. Então é natural o frio na barriga. Tá? Veja, Piero Calamandrei, aquela experiência que ele tinha, aquela dolticidade que ele tinha, confessou na obra dele que ele também sentia frio na barriga. Ora, esse frio na barriga é peculiar. Às vezes um grande artista acostumado com o palco, antes de entrar num show, ele tem um frio na barriga. Exatamente. Um ator de teatro também, antes de encarar o palco, cada plateia nova, ele vai sentir um frio na barriga. Agora, César, me fala aí, sobre frio na barriga, e você ainda sente? Olha, a gente sempre sente, porque a sustentação oral é um momento de exposição. Você está ali se expondo. E eu cheguei um dia a dizer que eu me sinto mais tranquilo sustentando no STJ do que no TJBA. Porque no STJ ninguém me conhece. Então, a gente fica mais à vontade. Mas, assim, pongando um pouco na resposta de Cris, essa questão, a primeira sustentação, ela é importantíssima. E tudo que a gente diz aqui realmente é na teoria, porque na prática é tudo muito diferente. Mas uma coisa, Cris, que mudou a minha chave, ainda quando jovem advogado, iniciando as sustentações... Coisa de pouco tempo, né? Exato. Foi assim uma percepção que eu tive e que mudou muito minha maneira de enxergar. Porque quando eu comecei a fazer minhas sustentações, eu parecia que eu estava ali pedindo um favor àqueles desembargadores para que me ouvissem. Quando eu percebi que não, ali é o contrário, eu não estou pedindo favor a ninguém. Em primeiro lugar, eu estou exercendo um direito que uma lei me faculta, que a Constituição Federal me faculta, que eu exercer a defesa do meu cliente em plenitude. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, eles são pagos pelo Estado exatamente para estarem ali naquele momento e me ouvir, entendeu? As razões que eu tenho que conduzirão a um julgamento. E como o Cris falou, é uma oportunidade do juiz vocacionado aprimorar a sua decisão. Na Justiça do Trabalho, a gente vê muito isso. Eu já presenciei o desembargador agradecendo: pô, doutor, muito obrigado, a sua manifestação me permitiu aprimorar aqui meu voto. Então, assim, a gente precisa entender ou tirar da Constituição, tirar no sentido figurado, que o advogado é essencial para a administração da justiça. Isso não é uma frase, isso tem que ser uma realidade. E a gente tem que viver isso dentro da nossa consciência de profissional. Por favor, não quero favor. Eu quero exercer o direito que eu tenho de falar, de peticionar, e eu quero uma resposta para isso, dentro daqueles princípios constitucionais, da ampla defesa, principalmente da duração razoável do processo. Então, tudo isso é muito importante. No momento em que o advogado ele percebe que ele tem essas prerrogativas, aí sim ele vai para a tribuna com todos esses elementos, capazes de desenvolver uma boa sustentação, claro que dentro das suas condições, das suas limitações, mas que no final do dia dando o recado que precisa ser dado. Entendeu? É verdade. E
Vejam, e agora a gente está aqui conversando com advogados experientes, advogada brilhante, Cris Gurgel, César Jô, pessoas experimentadas na tribuna, e perceba que a gente fala daquele frio na barriga que ainda persiste e que às vezes é um fator motivador, né? Às vezes é isso que lhe dá aquela inspiração para você ir na tribuna. E César, e você tem inteira razão quando você disse que é um momento de que você tem, e é um direito seu ser ouvido, porque você, como disse bem, colocou Cris Gurgel, você está ali prestando um serviço à justiça, você está contribuindo até mesmo para que os magistrados compreendam a situação daquele processo, o real caso, que está, às vezes, um documento importante que tem no processo, um detalhe que passou ali despercebido quando o juiz de primeiro grau julgou, e é o papel do advogado exatamente trazer isso na tribuna, é um momento importantíssimo. E a gente sabe que para quem vai começar a advogar, e primeiro a sustentação oral, então, ela é um momento muito especial e o frio na barriga aí é muito maior, porque uma coisa é aquele frio na barriga depois que você já é um advogado, advogada experiente, já experimentada, é natural que um processo, e às vezes aquele processo você tem uma carga emocional maior, na verdade, tem aquele processo, porque tem um detalhe, a gente tem que imaginar que cada processo tem sua peculiaridade. Tem aquele processo que traz para você uma carga emocional maior, que você tem uma responsabilidade grande. Imaginemos aquela situação em que você sabe que aquela sentença proferida foi injusta. E você tem um momento único que é de convencer os magistrados que estão ali para julgar, os embargadores que vão julgar, de que aquela sentença precisa ser reformada. E como é que você faz isso? Como é que você convence? Que técnica você usa? Tem uma técnica para isso, Cris? A primeira de todas é estudar o processo. Eu acho que você tem que ir para a tribuna, primeiro ponto, dominando o processo. Não há como ir para a tribuna sem você ter garimpado o processo. Não é? Você tem que trazer, às vezes é um detalhe. Eu digo, nem sempre você precisa usar os 10 minutos. Talvez em 5 minutos você consiga trazer exatamente o detalhe que vai levar o seu convencimento enquanto magistrado. Eu tenho um exemplo, eu traria 2, vou contar só o primeiro agora. Tem um exemplo muito claro disso, que aquele processo, eu só tinha que ir para a tribuna para dizer que existia uma confissão expressa em uma frase, em uma linha do depoimento do preposto da empresa. O depoimento era imenso, estava na ata tal, folhas tais. Eu só precisava da tribuna que eles observassem que tinha uma confissão expressa que o primeiro grau não examinou, embarguei de declaração, continuou sem examinar. Eu tenho que levar isso, só isso, a confissão expressa. Minha sustentação foi de 5 minutos, focado em a confissão expressa que está nas folhas tais. Uma reclamação que saiu do primeiro grau improcedente. O tribunal, naquele momento, os embargadores prestando atenção àquele detalhe, o relator disse, doutor, aonde? Folhas tais, ata tal, depoimento, esse daqui, realmente, eu vou pedir vista. E mudou a decisão completamente, foi favorável ao reclamante, que no caso estava patrocinando. Então, são detalhes, por isso que eu digo, você tem que dominar o processo, né? Dominar, porque de repente você pega em 1, 2 detalhes que são importantes, do que você ter uma sustentação onde você pode usar, vou usar os 10 minutos, mas desses 10 minutos o que se aproveita? Né? Ou você vai usar menos do que isso, mas então eu vou trazer e vou prender a atenção aqui exatamente nisso é que vai fazer chamar a atenção. Né? E você dá aquele tom mais dramático a esse. Há uma confissão expressa, olha o expressa. Então, aonde é que está essa confissão? Né? E ela tem que ser examinada. Então é isso, não ir por ir, não ir só para dizer que foi. César colocou muito bem aqui, ele diz, você completa a sua atividade, mas você vai dormir tranquilo que você fez o seu trabalho bem feito e até o fim. Né? Verdade, é verdade. E todos nós sabemos que você só deve ir à tribuna se efetivamente você entender que existem motivos para reformar a sentença e é plausível que você vai arguir da tribuna. Isso, porque perfeito. Às vezes sabemos muito bem que existem alguns recursos que a gente move, até porque
para dar satisfação ao cliente, é preciso lutar e brigar até o final, mas tem recurso que a gente sabe que tem maior probabilidade de êxito, tem recurso que a gente sabe que tem menor probabilidade. Isso. Então a gente consegue, pela experiência, fazer essa mensuração, não é verdade? Então, por isso que eu disse, tem processo que você tem uma carga emocional maior, tem processo que você, e todo processo, claro, você briga e briga muito, mas a sustentação oral, ela efetivamente surte um resultado fantástico. E você, Cris, você disse aí algumas coisas que foram muito pontuais e muito objetivas. Observe, você falou primeiro, estude o processo e estude muito com esse processo. Ok, é um ponto. E você disse, nas entrelinhas, seja objetivo, não perca tempo, seja objetivo. Você disse, seja detalhista, seja objetivo. O que importa. Se você tem 10 minutos, de repente 5 minutos, 3 minutos podem ser mais do que suficientes para você destacar aquilo que efetivamente precisa ser destacado. Né? Então, objetividade é um ponto de suma importância no processo, sem dúvida nenhuma. E outra coisa que eu costumo dizer, entusiasmo. Se você for para a tribuna sem entusiasmo, você não vai conseguir convencer ninguém. Então, ao ir à tribuna, você precisa estar convencido das razões. E quando você está convencido, você tem entusiasmo. E esse entusiasmo, muitas vezes, é contagiante e faz com que você demonstre aos desembargadores aquele ponto fulcral do processo. Aquilo que é realmente relevante para que aquela sentença seja reanalisada, seja revista e, quiçá, reformada. Ou até mantida, né? Ou até mantida. Até mantida. Exatamente. Mas, César, dentro do processo civil, as peculiaridades da sustentação oral no processo civil e quais recomendações e conselhos você daria para o jovem advogado? Veja bem, eu concordo totalmente com o Cris, você tem que dominar o processo e existe assim, uma diferença entre conhecer e dominar. Conhecer todos conhecem, mas dominar é quando você conhece cada vírgula, cada página e, assim, em primeiro lugar, tem que dominar. Tá? Em segundo lugar, eu aplico uma técnica chamada de storytelling. É aquela técnica em que, antes de você entrar no mérito propriamente dito, você conta uma história. Uma história que no final do dia você vai fazer o link com aquilo que você está falando. Algo que você atraia a atenção do magistrado, porque o magistrado, sobretudo no Tribunal de Justiça, é aquele magistrado que está ali participando do julgamento, mas ao mesmo tempo ele está vendo o voto de que vai ter a sessão no dia seguinte, são 200 processos, 300 processos que eles julgam, então é uma atividade quase que desumana. Então, se você não tiver uma técnica que faça com que ele pare do que está fazendo e olhe para você, então você muitas vezes se perde no seu raciocínio. Então, assim, existem frases de efeito. Então, até nesse trabalho mesmo, eu comecei uma sustentação dizendo assim, senhores desembargadores, esse processo está doente. Aí quando você usa uma frase que foge, né, daquele contexto que todos usam, doente, um processo doente, aí então eu disse, poxa, uma reclamante que trabalhou 1 ano, hoje tem um crédito de 4 milhões para receber, esse processo está doente, e é dado a vossas excelências a oportunidade de curar esse doente. E aí, então, aí eu entro na minha sustentação oral propriamente dita. Então, se você for à tribuna, é importante que você tenha sempre um mecanismo de atração de atenção, porque você, assim fazendo, você vai conseguir fazer com que o magistrado desembargador preste atenção em todos os seus argumentos, e na toda sua lógica jurídica, de modo a poder acolher suas razões. Entendeu? Então, para mim, isso é muito importante. Interessante, as coisas também mais inusitadas acontecem na tribuna às vezes. Né? Eu já tive processos assim, incríveis, processos fantásticos. Eu lembro uma certa feita, eu estava inclusive na faculdade quando um colega do interior me pediu para fazer uma sustentação oral num processo dele. Então eu tive muito pouco, era processo físico ainda na época. E aí eu tive muito pouco tempo, saí da faculdade de manhã, a sustentação oral ia acontecer na parte da tarde, para estudar o processo e fazer a minha sustentação oral. E observe qual era o caso. Um cidadão tinha trabalhado 6 meses sem carteira anotada. Ele, depois que ele não teve carteira anotada, depois que ele saiu, foi dispensado, ele teve um problema e teve que amputar o pé. Mas o problema que ele teve é porque ele era diabético. E aí ele amputou o pé por conta desse problema que era uma doença pré-existente. O autor da ação, ele sustentou que ele não teve direito ao benefício previdenciário
conta da carteira não ter sido anotada. Essa era a questão. O empregador, na verdade, ele havia negado o vínculo empregatício. A tese era negativa. No recurso, também essa tese era repetida. Quando eu cheguei lá, que eu peguei o processo, que eu analisei, tinha uma quenice no processo. Essa quenice demonstrava que aquele trabalhador não tinha tido emprego nos últimos 49 meses. Ou seja, ele tinha 49 meses sem carteira anotada. Como o problema dele era uma doença pré-existente que não tinha relação com o trabalho, e nós sabemos que, nesse caso, existe uma carência. Para ele ter direito ao benefício previdenciário, ele precisaria ter tido 12 contribuições. Desse modo, ainda que a carteira dele tivesse sido anotada, ele não teria direito ao benefício. Percebe? A sentença tinha condenado em danos morais. A premissa era exatamente que a falta de anotação é que tinha impedido a obtenção do benefício. Esse era o fundamento. Detalhe. Pois é, esse era o fundamento da sentença. Aí na tribuna, como isso não tinha sido invocado, eu falei, mas é matéria de lei, é matéria de ordem pública. Então eu comecei esclarecendo aos desembargadores que eu estava trazendo da tribuna uma matéria de ordem pública que não estava nas razões recursais, você precisa ser transparente, evidentemente, mas que era matéria de ordem pública, e assim eu explanei que a quenice de folhas tais demonstrava que ele não tinha tido emprego nos últimos 49 meses, como o único fundamento da sentença para a condenação em dano moral era que a ausência da assinatura da CTPS havia impedido. Ainda que assinada estivesse, ele não teria direito. Então, aquele fundamento caia por terra. Então, veja que é um detalhe. E eu consegui que a própria relatora mudasse o voto dela, porque o voto era mantendo a sentença e ela mudou o voto depois da minha sustentação oral. Certo? A própria relatora pediu vista e depois adiou o processo, depois quando ela voltou, ela mudou o voto. E se você não tivesse lá e não tivesse feito a sustentação? Pois é. Entendi. Teria perdido uma grande oportunidade, na verdade, teria perdido uma grande oportunidade. Então, percebe a importância que é a sustentação oral. Agora que eu quero ouvir de vocês dois, outro fato que é muito importante, vou começar agora, eu sempre primeiro com Cris, agora vou inverter. César Jô. Na área civil, quando entregar memorial aos desembargadores, como despachar com os desembargadores, qual é o procedimento que você faz? Você agenda, como é que você faz na prática? Agora eu quero dicas práticas para a nossa audiência. Vamos lá. A pandemia ele trouxe algumas facilidades, né? Porque por conta da pandemia o Tribunal de Justiça, então, ele tem uma central de marcação de atendimento. Então, assim, você está ao seu alcance, você marca o atendimento com o desembargador. Esse atendimento alguns fazem de forma presencial, outros por vídeo. E aqueles que fazem de forma presencial, eu levo o memorial em mãos, converso, explico o caso, a situação e deixo lá o memorial com ele. Aqueles que é por vídeo, normalmente eles franqueiam o link para você mandar o e-mail, para você mandar o memorial. E aí então nesse memorial, é um memorial que não deve ter mais do que 3, 4 páginas, onde você tem que ser bem sucinto, tocar bem os pontos especiais e uma dica assim super relevante. Para toda afirmação que você fizer nos memoriais, você tem que dizer o ID, onde está a petição, onde está tudo. Porque o desembargador não vai sair procurando no processo aquela afirmação que você está fazendo. Então você vai, combina uma conversa normalmente de 5 ou 7 minutos, onde você passa para o desembargador as principais questões discutidas e o mais importante, eu tento também mostrar o quanto é inadmissível, inadequado a argumentação da parte contrária. Eu digo, olha, o que eles alegam isso, mas não faz sentido por causa disso. Então eu tento colocar na cabeça do magistrado uma situação tal que se ele quiser ultrapassar, ele vai ficar em situação difícil. Porque ele tem que se lembrar que a sustentação oral é um momento de exposição para o advogado, também para o magistrado, porque ele precisa justificar perante todos os presentes porque ele está seguindo aquela linha de convencimento. Então, se você consegue da tribuna ou nesse contato pessoal mostrar para ele que a tese contrária é improvável, é imponderada, aí sim você atinge seu objetivo. E agora é você, Cris. Pois é, eu acho que César aí deu perfeito todo o roteiro. Né? Aqui na Justiça do Trabalho, no Tribunal do Trabalho,
você tem que ligar de forma objetiva, você tem que ligar para o gabinete do desembargador, a desembargadora que você deseja despachar os memoriais. Você começa pelo relator, pela relatora, isso é importante. Tem faria um complemento aí, um pouquinho, César, no que tange a que momento entregar esses memoriais, porque a gente fica assim, né? Foi distribuído, já sabemos quem é o relator. Sabendo quem é o relator, já sei qual é a turma. Mas eu vou distribuir logo aqui com o relator os meus memoriais ou eu deixo marcar a sessão para eu saber qual é o quórum, né, que vai funcionar naquele dia da sessão? Porque pode funcionar com 5 como pode funcionar com 3. Então eu não sei ainda quais são os desembargadores que vão participar daquela sessão, que meu processo vai entrar em pauta. Há essa dúvida, há colegas que despacham os memoriais com o desembargador, desembargadora, relator, imediatamente após saber quem é, não é? Dependente da sessão ainda ter sido marcada. Agora, se essa sessão for marcada daqui, demorar um pouquinho, será que ele vai esquecer? Você despachou, não é? Tanto trabalho, pode esquecer. Então, pode ter esse momento. Eu, Cris, particularmente, despacho logo. Os memoriais logo com o desembargador que foi distribuído para ser o relator ou a relatora do processo. E depois, quando eu já sei quem são os demais que farão parte daquele quórum, vou então despachar com cada um, mas ligo para o gabinete, aí vai também de forma objetiva, no Tribunal do Trabalho, você tem que ligar para o gabinete, desembargador, para saber como ele despacha os memoriais. Irá mandar pelo e-mail, mas há desembargador que diz, pode mandar meu celular que a gente marca. Eu conheço um que é uma pessoa até direitinha, bonzinho, eu brinco de que é o homem mais feliz do mundo. É o homem mais feliz do mundo, né? Marcos Gurgel. Ele gosta de facilitar. Até mesmo aí o advogado, a advogada, manda a mensagem, que horas a gente pode marcar e tal, ou ligar para o gabinete, marca pessoalmente. Não é? Então, cada um tem sua metodologia, tem sua programação. Pode ser online, enfim, você tem que saber com o gabinete como fazer isso. Esse ponto é super, desculpa, não, fica à vontade, esse ponto é super interessante, porque é um tormento para nós advogados saber o momento ideal. Por quê? Porque se você deixa para mandar os memoriais quando entra em pauta, o magistrado já preparou o voto. Verdade. Então, para ele desfazer o voto a partir de um contato seu, o seu argumento tem que ser muito, muito forte. Então isso é um problema. Fortíssimo, né? Exatamente. Então, assim, até porque eles já são soberbados de trabalho, por ele fazer o retrabalho para ele fica ainda pior. Então, qual é a técnica que a gente usa lá no escritório? A gente conhece mais ou menos o tempo médio de duração de cada gabinete. Sim. Então, a gente estima que naquele gabinete, aquele desembargador demora 3 meses para julgar o processo. Então, quando a gente foi distribuído para a gente, aguarda um mês e meio. Se ele demora 3 meses, com 1 mês e meio a gente apresenta os memoriais, conversa com ele, tal, até como forma de apressar o julgamento do nosso processo. Sim. E aí, no momento em que entra em pauta, aí sim a gente conversa num segundo atendimento, a gente apresenta novos memoriais e a gente procura os demais integrantes da turma. E quando trata-se de um processo que admite o aumento da turma, então a gente também já distribui para todos aqueles que eventualmente sejam chamados para compor a turma julgadora. Então a gente faz todo esse trabalho e aí a gente entende que assim a gente cerca todas as situações. Porque tem processo que, quando você está 2-1, o quórum é ampliado. Exatamente. Tem processo que amplia, vai para 5 julgadores. Então vocês têm esse cuidado de, quando o processo comporta ampliação, vocês distribuem para todos. Agora, César, pelo que você me disse, também você despacha e entrega memorial antes da designação. Sim. Da pauta, não é isso? Da data de julgamento, correto? Com o tempo médio de duração. O relator ele já trata logo, com o relator espera. Agora uma pergunta para vocês dois. Quando vocês voltam a despachar novamente, já designam a pauta, vocês vão despachar com os outros embargadores. Vocês despacham novamente com o relator? Eu despacho. Sim. César também, principalmente. Olha aqui de novo, lá atrás, vim aqui. Eu acho necessário. E um ponto importante, César, não sei se você concorda comigo, mas se você fez aqui sua sustentação, não é?
conseguiu vista. Conseguiu vista, adiou. Nesse espaço de tempo, nesse lapso de tempo aí, retornar a cada desembargador para novamente despachar os memoriais, relembrar dos pontos mais importantes. Isso é um aspecto, porque pode ser que aconteça, pedir vista, você saiu feliz, pediu vista, me deu uma esperança, não é? Mas vai que esquece ou né, vem 300 mil processos aí depois, deixa eu ir lá, levar aqui sobre aquele processo, exatamente. A gente falando aqui, César falando antes disso, falando da emoção, do tom, como é importante, foi lembrar de um processo, e agora relembrei por conta desse espaço de tempo. Teve uma passagem comigo muito interessante de um processo, que eu fui toda organizadinha para fazer minha sustentação no mérito, né? Processo físico ainda. Tá a Cristiane lá, prontinha para fazer, já me contrataram já para o tribunal. Tudo bem, vamos lá, e coisa linda, tava tudo bonito aqui, pronto. Nulidade processual, citação inválida, estava tudo para ser demonstrado. Aguardando. A desembargadora, então, relatora, olha para mim, olha para o processo, olha para mim, olha para o processo, eu disse, meu Deus. Sabe quando você vai dar uma notícia de morte de alguém? Sim. Aí você faz, olhe, veja bem. E aí você diga logo, pelo amor de Deus. Não nego, não conheço do processo ou do recurso. Rapaz, não conhecer é abrir o chão. É verdade. Algum pressuposto de admissibilidade entrou pelo ralo aí, né? É verdade. Olhe o desespero. Bom, primeiro infarto, não é? Ela estava contabilizando aqui. E eu estava com o processo em mãos e eu olhava, meu Deus, no prazo, eu consegui contar o prazo em segundos, estava ali e tal, o que foi? O depósito recursal, R$ 9.666,40, um negócio desse, foi depositado apenas R$ 9.660,40. Não houve insuficiência de R$ 6. OJ 140 do Tribunal Superior do Trabalho diz que o recurso será considerado deserto, ainda que a diferença seja ínfima, vírgula, centavos, vírgula, aplico a OJ. Bem, segundo infarto. E aí, vai uma dica, o preparo do recurso coloca a empresa para fazer. A gente lá no escritório não faz, porque tem que ter algum preposto da empresa que faça aquilo. Olha que responsabilidade. Se estivéssemos com isso na mão, o preposto que fez depositou 9.660, era 9.666. Muito bem. Da minha posição aqui até a tribuna, eu peguei aqui, amassei o papelzinho que estava dentro da minha cabeça, do mérito, joguei fora e disse, agora eu tenho que refazer. Viu aí? O vídeo foi assim, tá vendo? Tá gravando aqui. Boa é o disparo, né? O melhor possível, que eu adoro animal, tá vendo? Não, eu gostei do latido, o cachorro late forte, hein? Ficou bonito, ficou legal, o cachorro late bem, é um bom cachorro, né? Exatamente. Mas bem, enfim, o que acontece? Aí desconcentrada, a sustentação não pode ser. Aí você saiu da fui pra tribuna, joguei fora o mérito. Ela olhou para mim, doutora, vai querer sustentar? Eu, sim. E aí é importante, porque a sustentação é única, é aquela, né? Não volta mais. E olha que a gente estava ali diante de uma preliminar, né? De um juízo de admissibilidade. Eu disse, sim. Aí fui caminhando lentamente, porque eu precisava de alguns minutos, alguns segundos. Joguei aqui fora tudo.
Aí eu disse, meu Deus, eu e um OJ do TST, né? Muito bem. Peguei o celular, peguei um papel, peguei 2 papéis. Aqui era, enfim. Aí eu disse, aí vem eu fiz, aqui R$6. E aqui a Constituição Federal. Nesse momento, R$6 está acima da Constituição Federal. Neste momento, R$6. Cala vossas excelências. Nesse momento, R$6 tem mais autoridade que vossas excelências para fazer justiça. Certo. Nesse momento, R$6. Cala o princípio do acesso à justiça, do princípio da insignificância. Aí pronto. Princípio, Oxalá, meu Deus do céu, Senhor, Deus, todos os santos e santos e santos. E princípio da insignificância, princípio do acesso à justiça, e foram todos os princípios processuais. Eu digo, ninguém pode deixar de ter os princípios ali nas mãos sempre. Princípios. Pedido de vista. Deus do céu, muito bem. Saio da sala de sessão numa velocidade, né? Que estava uma pilha, adiou. Saio, vieram 3 estudantes correndo atrás de mim. Doutora. Ai, doutora, que lindo. Um dia eu quero fazer isso, eu achei lindo. Aí eu peguei a mãozinha dela. Disse, minha filha, bote a mão aqui. Você sabe o que é isso? Infarto. Aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus, será que eu destruí o sonho dessa jovem? Aí eu disse, mas vou aprender, né? É um infarto. Mas, Cris, interessante que antes de você chegar, eu estava conversando com o César e a gente estava falando exatamente sobre isso. E eu dizia para César, eu digo, César, advogado devia ganhar insalubridade e periculosidade. Porque, olha, é uma profissão perigosa e insalubre, porque isso acontece corriqueiramente. Comigo aconteceu algo parecido com isso que você acabou de narrar. Você lembra que tinha uma época em que você passava por fax as guias e o recurso? Passava por fax? Pois é. Aí eu fui à tribuna, crente que estava abafando, tudo certo, preparo correto, fax foi passado, estava tudo direitinho. Aí quando chega lá o desembargador relator, não estou conhecendo o recurso, porque deserto, uma vez que a guia de depósito recursal está ilegível. Eu falei, meu Deus. Aí você toma um susto, né? Aí como você falou, é infarto, o coração dispara, parece que vai sair pela boca, porque você espera tudo menos aquilo. Você está preparado para uma linha e de repente isso lhe pega de surpresa, porque a gente tinha feito tudo certinho, estava tudo certo. Não, e mais, entre no mérito, me dê o que, né, decida no mérito, mas jamais falar que não conhece por conta de um pressuposto. Isso é de matar o advogado. Exatamente. Aí aquilo me tolheu de surpresa, aí eu pedi que me trouxesse. Eu disse, eu quero ver o processo, Vossa Excelência disse que está ilegível, eu preciso ver o processo e analisar. Aí eu pego o processo físico, era processo físico ainda, aí eu olho efetivamente o que acontecia na guia recursal. Aparecia o valor do depósito recursal, vamos imaginar que fosse na época 4.000 e alguma coisa, tá? Aparecia os 4.000 ponto, digamos, se fosse 4.600, aparecia os 4.006 ponto e depois estava cortado. Só que aí me veio um insight, eu falei, peraí, isso aqui foi passado via fax. Isso não foi um problema de quem transmitiu, foi um problema do receptor. Foi um problema da recepção, foi o fax da vara que recebeu a guia que cortou. Aí eu tive que, nesse momento, realmente improvisar uma nova sustentação oral. Aí eu pedi para converter em diligência, porque efetivamente era preciso, até pelo princípio da ampla defesa e do contraditório. Também invoquei a Constituição. Também fui, eu digo, a nossa boa e velha Constituição tem remédio para tudo. Aí invoquei a Constituição. Pedi que então fosse convertido em diligência para que nós pudéssemos fazer prova de que o pagamento tinha sido feito na integralidade. Felizmente, meu argumento foi aceito, foi convertido em diligência, a gente conseguiu provar e resultado que nova sessão foi designada e a gente foi lá e foi para a tribuna. Mas você vê o que é importante, como é importante o advogado estar na tribuna? Exatamente. Como é importante você estar na tribuna, porque se você não está, imagine se eu não estivesse na tribuna, eu ia ter oportunidade de
informar que o erro e o problema estava no fax da recepção lá da vara do trabalho e não do órgão que expediu. Tá? O pagamento tinha sido feito. Estava tudo regular, tinha sido realmente cortado os últimos números do complemento do depósito recursal e, claro, não vou conhecer porque o depósito recursal a guia do depósito recursal está ilegível. Então a gente se depara com essas circunstâncias na advocacia. Por isso, Cris, e nós sabemos, e eu costumo dizer sempre, a advocacia não é para covardes. A advocacia é para corajosos. Você tem que estar preparado para toda e qualquer situação que surja que você não espera. Você tem que ter jogo de cintura para enfrentar e encarar. Veja que aqui a gente já falou de duas coisas inesperadas, uma que aconteceu com você e Cris, outra que aconteceu comigo, e com certeza se nós fôssemos parar para enumerar, teríamos muitas outras situações dessa natureza, na verdade, Cris. E eu vivi uma que eu queria... Eu lhe provocar agora para você narrar alguma situação que aconteceu com você. Muito bem, César. A advocacia não é para fracos. Eu vivi uma situação, assim, eu estava no pleno do TJ e aí na minha sustentação eu fiz referência a um documento e a relatora disse, esse documento, não, eu estou negando prova porque esse documento não existe nos autos. Eu falei assim, existe sim, doutora. Existe, está nos autos, tal, na página tal. Não, eu olhei e não existe e vamos adiante. Eu falei assim, não, a justiça não tem pressa. Se o objetivo aqui é fazer justiça e está diante de uma controvérsia material dessa, eu peço que algum de vossas excelências peça vista durante a sessão para verificar se eu estou equivocado, se sua excelência está equivocada. E aí, de modo que a desembargadora, tá bom, eu peço vista, doutor, pediu, depois ela confirmou a existência daquele documento e com isso eu consegui fazer com que o julgamento fosse favorável. Mas se eu não tivesse a personalidade, a presença na tribuna para fazer esse requerimento, certamente meu cliente teria perdido o processo e de uma forma extremamente injusta. Daí porque é fundamental mesmo que a gente esteja sempre ali acompanhando. Assim, na minha época se dizia, o processo é um filho do advogado. E como filho a gente tem que estar ali do lado dele e tal, acompanhando para e passo. E o processo é exatamente nesse sentido. O processo vai para o juiz, você procura o juiz, vai para o desembargador, procura o desembargador, vai para o ministro, procura o ministro, e só assim a gente consegue exercer em plenitude a advocacia da forma mais pura possível. Entendeu? Quando eu olho para o processo, eu vejo duas coisas. Eu vejo uma sinfonia e um romance. Romance no sentido literário. E às vezes eu vejo um romance daquele filme aquela literatura que é romântica, um romance romântico. Às vezes eu vejo um romance policial e às vezes eu vejo um romance de muito suspense. Porque a gente passa, no desenrolar de um processo, a gente passa por tudo isso. Desde a petição inicial, a contestação, e você planeja o que vai acontecer, você tenta vislumbrar, você tenta fazer um planejamento de tudo que pode ocorrer naquele processo, o que a parte contrária vai contra-argumentar, de que forma ela vai responder os seus argumentos, você já pensa lá adiante, como é que eu rebato. Você raciocina pelo adversário também. Pois é. Aí você tem um momento de muito suspense que é uma audiência. Gente, numa audiência o imponderável pode acontecer. Aquele cliente que conversou com você, que contou os fatos para você de uma forma, às vezes quando ele chega perante o juiz ele fica nervoso, ele não lembra mais dos fatos. Então você lida com o imponderável. Tem a prova testemunhal. A prova testemunhal também é outro fator imponderável que não depende do advogado. Né? E você tem um outro fator imponderável que é a cabeça do magistrado que vai julgar, porque cada magistrado efetivamente ele julga de acordo com as crenças e valores que ele tem, e ele interpreta o mesmo fato de maneira diferente, na verdade. Se você colocar dois artistas plásticos com uma tela na mão e uma paisagem, a paisagem é a mesma, cada um vai descrever aquela paisagem da sua maneira, você vai ver duas obras diferentes retratando o mesmo cenário. Assim também é a cabeça do magistrado quando julga um processo. Né? Você às vezes tem um magistrado que julga a mesma matéria de um modo e outro magistrado que julga a matéria idêntica de outro modo. Por quê? Porque o ser humano conduz o seu pensamento por caminhos diversos. Então, por isso que eu disse, é uma sinfonia, porque o início é muito lindo, você tem o canto, né? Você tem aquela sinfonia, e você tem um romance que é romântico, que é policial, que é de suspense, e às vezes tem um final muito bom e muito feliz, e a gente fica satisfeito quando o final é feliz. Né? Agora, sensacional isso, né? Fiquei emocionada. Né?
Agora, Cris, e depois você, tá, César, tem aquele processo que você sabe que ficou no seu imaginário, fala, pô, velho, foi aquele processo que eu fiz a diferença, tá? Aquele processo, esse eu não esqueço mais. Qual processo você tem, assim, como um marco, que você continua lembrando dele até hoje com muito carinho? Nossa, tantos. São tantos, mas são porque tantos. A gente a gente não pode se envolver emocionalmente ao ponto de deixar de lado a técnica, né? Mas eu tiraria a expressão carinho e diria um que me marcou com a emoção mesmo, que foi um caso de um assédio sexual, em que eu estava com a reclamante que alegava o assédio sexual, sendo que não conseguiu provar no primeiro grau, e só lá poderia fazer a prova, né? Não conseguiu, fiz o recurso, me envolvi emocionalmente, mas acreditando que eu estava ainda com o equilíbrio da emoção, sem perder a técnica. E me marcou muito, porque quando eu percebi que minha emoção, eu já estava tão envolvida emocionalmente com aquele processo, tendo em vista que o assédio sexual havia acontecido, entretanto, não convenceu, né, o juízo de primeiro grau, em razão dos elementos que chegaram no processo. Quando fui para o segundo grau, já também, como ele andava no plano fático e sem as provas necessárias, percebi em dado momento que minha emoção já estava demais com aquele processo. A gente percebe, né? Exatamente. Eu disse, está na hora de parar. Eu não posso fazer essa sustentação. Compreende? Você estava envolvida. Eu estava envolvida emocionalmente. E parece que foi um anjinho assim que ajudou, que foi adiado antes de me dar a palavra. Antes de franquear a palavra para os advogados. Estávamos eu e o advogado da parte contrária. E aí adiou, pedido de vista. Eu fiz, o sinal, eu não posso, já fui longe demais, já me envolvi, eu estou percebendo que aqui não vai dar. E adiou, sessão seguinte, eu já tinha falado com uma colega para fazer. Veja, e já, vamos dizer, entre as macaca velha no assunto, mas ali eu percebi que eu me envolvi emocionalmente pelo fato. E a colega fez a sustentação no meu lugar, não mudou, mas não me arrependo, porque sabia que estava na hora. Então, acho que isso é importante a gente saber. É verdade. E César, César? Comigo aconteceu um negócio muito interessante, que esse primeiro processo, foi meu primeiro processo. Eu tinha acabado de me formar, e aí um cliente, um casal extremamente idosos eles. Era uma ação de despejo, alguma coisa ali, eu nunca esqueci, Rua do Cacau, ali em Brotas. E aí então a gente foi, eu entrei, eles só tinham uma casa alugada que eles precisavam retomar, e aí só sei, e ele era assim, sabe, um senhor, cabelos brancos, ela também uma senhorinha, e eu recém-formado menino ainda, e aí lá para as tantas surgiu a possibilidade de fazer um acordo, e ele chegou para mim e falou assim, aí eu perguntei, e aí, o que é que o senhor acha, o senhor concorda? Aí ele falou assim para mim, do alto dos 80 anos dele, assim, meu filho, doutor, o que o senhor disser para fazer, eu faço. Aquilo deu um estalo na minha mente. Falei assim, como é que pode uma pessoa com 80 anos de vida, de experiência, transferir essa responsabilidade para mim, um jovem de 20 e poucos anos? Ali eu senti a responsabilidade, ficou até arrepiado quando eu falo a responsabilidade do advogado. Entendeu? E aí, então, me marcou muito, e aí, então, eu disse, então, vamos fazer dessa forma. Eu nunca esqueci que eu me lembro bem isso, eu cobrei 300 cruzeiros, e ele me pagou com 6 notas de 50 reais, que no primeiro momento eu achei aqui meus primeiros honorários. Eu falei assim, vou plastificar. Aí depois, quando me lembrei das minhas despesas, deixa eu tirar esse plástico. Exatamente. Então ali me marcou muito esse
esse momento que eu vivi, né, com essa transferência. Logo depois eu me tornei advogado de uma empresa, e aí sentavam os clientes, todos os empresários de sucesso ali, eu ali no meio, e todos eles me perguntando: o que é que faz, como é que nós podemos fazer? Então a gente sente essa carga de responsabilidade que, assim, como eu me considero advogado vocacionado, porque eu amo minha profissão, eu fico envaidecido com isso. Não aquela vaidade pueril, mas aquela vaidade com responsabilidade. Eu falei assim: poxa, eu tenho a obrigação de estar sempre preparado para poder dar a melhor resposta. Então, acho que isso que constrói o conceito daquele advogado nato, aquele advogado vocacionado, entendeu? É verdade. Legal. Não, e o advogado mesmo e a advogada é aquele que não teme súmula, que não teme OJ, porque quem é que faz a construção de súmulas, de AJs, de teses em recurso repetitivo, se não o advogado? Se não nós, advogados, que temos esse poder de criar tese e levar para o magistrado julgar. O magistrado só julga com base numa provocação, que quem faz essa provocação é o advogado. Por isso que eu disse, o verdadeiro advogado, ele não teme súmula. Porque uma súmula pode ser muito boa no momento da sociedade, mas ela pode se tornar ultrapassada. Na verdade, a gente hoje nós temos hoje um regulamento geral de proteção de dados, né? A nossa LGPD. A gente tem uma lei de marco civil que busca regular as atividades no mundo da internet, que era coisa que não existia no passado. Então, a ciência, ela tem que acompanhar, a ciência jurídica, ela tem que acompanhar a evolução da humanidade. Uma súmula que hoje pode ser excelente, amanhã ela pode não ter mais utilidade nenhuma. E quem é que vai demonstrar isso para quem decide em última instância, se não nós advogados? Não é verdade? Então nós temos um papel muito importante. E César, você falou da responsabilidade do advogado por vocação. Você tem que ser advogado por vocação, você tem que se entusiasmar. Por isso que eu disse que se você não se entusiasmar pela causa, e se você, numa sustentação oral, se você não estiver empolgado, entusiasmado com aquilo que você fala, porque quando você tem empolgação, você transmite na sua voz, aquele entusiasmo você consegue transmitir, e todo entusiasmo é contagiante. É verdade. Imagine o que é você fazer uma sustentação oral e está lá o advogado, excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo, poxa, sabe, parece que já é uma voz meio triste, meio melancólica. O que vai acontecer? Uma desatenção. E você disse uma coisa, César, muito importante. Você tem que chamar a atenção. Você tem que fazer com que as pessoas que estão na sua frente, quem vai julgar o processo, lhe escutem. Não é verdade? Você tem que fazer com que eles escutem. Agora, qual é a técnica que você usa para que eles escutem depois você, Cris? É isso, eu chamo a atenção de alguma forma. Eu faço afirmações não bombásticas, mas afirmações que fogem àquilo que os meus colegas anteriores fizeram. Então é alguma coisa dentro do contexto, mas fora do usual. Então é uma forma que eu chamo a atenção do magistrado, chamo a atenção. Eu me lembro que um dia eu fui fazer uma sustentação oral, eu comecei dizendo assim: senhores desembargadores, esse processo aqui é uma oportunidade, ele precisa ser enterrado depois do julgamento a 7 palmos, porque o que está aqui dentro atenta contra a dignidade de vossas excelências, tamanha a gravidade do que nós vamos discutir agora. Aí quando eu fiz isso, todo mundo parou para olhar, entendeu? Assim, de fato era uma situação extremamente grave, e eu consegui atrair a atenção deles porque eu os coloquei dentro do meu problema. Quando você chama o magistrado para dentro do seu problema, você consegue envolvê-lo. Então, quando você consegue chamar todos os desembargadores, você consegue mais ainda. Entendeu? Então, essa é a técnica que eu busco sempre utilizar nas minhas sustentações. Muito bem. Excelente. Eu acho importantíssimo, acho que César deu a carta aí, que é essa introdução atraente, não é? Tem que ser envolvente a introdução. E também você ter o seu roteiro, né? Não se perder. Isso é importante. Você já desenhar aqui, colocar uns tópicos no seu papelzinho. Assim, até hoje eu faço os tópicos com a minha caneta, meu papel, que eu ainda gosto de escrever muito. E aqui eu coloco número 1, né, sobre isso, ônus da prova, 2, isso. Então você desenvolver a partir de tópicos.
essa é uma técnica que eu não abro mão, porque nem você vai ler, que é enfadonho você ler, nem você vai ler o recurso, muito menos não vai prestar atenção. Então, você cria o seu roteiro, preocupado aqui com o cumprimento de todos, cumprimento de cada desembargador, ou cumprimentar todos os desembargadores por meio do presidente, né, que está ali, o Ministério Público do Trabalho, que às vezes esquece que a gente está ali com o representante do Ministério Público do Trabalho, os servidores, né, e os colegas que estão presentes. E essa introdução aí que César trouxe é muito importante naquele momento, que você diz, olha, isso... Você vai ver aqueles olhos chamando a atenção, né? Aquela frase dele inicial eu achei sensacional. Esse processo está doente. Olha só. Chama atenção, né? Opa, né? Foi uma frase de impacto. Foi impacto. Exatamente, frase de impacto. Doente? Que doente? Isso é contagiosa, peraí. Prestar atenção, né? Depois você segue o seu roteiro ali de forma objetiva para que você não esqueça os pontos que realmente são importantes e para que não fique enfadonho de forma objetiva você tratar de cada ponto. Eu digo isso, César, vários pontos, porque aqui no processo de trabalho, normalmente nós temos vários fatos, vários pedidos envolvidos. É muito raro você ter uma questão, uma situação sendo discutida. Então, a gente tem que fazer, assim, às vezes, mágica com esses 10 minutos. E você não esquecer determinados pontos. Eu diria também que nem sempre todos os pontos você leva para a tribuna. Leve aquilo que realmente você tem convicção e você tem argumento. No Tribunal do Trabalho daqui, a gente tem um procedimento que é bastante interessante na maioria das turmas, que é disponibilizar o voto antes. Sim. Então a gente já vai, a gente já vai conhecendo o voto do relator e você já se prepara diante daquilo ali. A primeira turma, por exemplo, libera às 7 horas da manhã, manda para o e-mail dos advogados e advogadas que se inscreveram. E a gente já recebe às 7, né? Já lê, já raciocina o que vai levar para a tribuna, ou, se for o caso, de nem precisar fazer a sustentação. E eu brinco o seguinte, se tá bom para você, se o voto foi bom, não houve divergência, meu amigo, vai embora correndo. Caladinho. Fique calado, confirme isso, vai embora. E tem uma outra dica interessante aqui, que é o fato de, o voto tá bom para mim, mas o meu colega tá, pela parte contrária, vai fazer a sustentação também, embora pela ordem eu teria, estaria em primeiro lugar para fazer a sustentação, eu sugiro a inversão da ordem, que comece pelo meu colega, e então, se houver divergência, é que eu faria a minha sustentação. Sim, não havendo divergência, o que é que eu quero mais ali, não é? Exatamente. Aí é só alegria, né, Cris? Só alegria. Tem um desembargador que fala uma coisa muito interessante. Tá bom pra você? Saia correndo, porque a gente pode mudar de ideia. No TJ a gente tem uma pegadinha dessa, né? Porque a gente pede a sustentação oral, e aí quando o voto é favorável a quem pediu a sustentação oral, a presidente, olha, é favorável, o senhor insiste, assim, não, eu dispenso a sustentação caso haja. Mas quando você pede sustentação oral, chama o processo, e ela diz assim, doutor, o senhor está com a palavra, você já sabe que está tudo ali contra você. Então ali esse emocional já vai disparado, entendeu? Então, mas você se preparando, as coisas acontecem. Agora, Cris, é interessante, quando você recebe o voto ali 7 horas da manhã, você vê 7 e pouquinho, né? Você ou se alegra ou se angustia. Porque quando é contrário, você já vê aquela angústia. Como é que eu faço para demover essa ideia da cabeça do relator, ou pelo menos convencer os demais a não acompanharem esse voto? O que é que eu faço? Que estratégia eu vou usar? Na verdade... Mas só quem libera às 7 da manhã é a primeira turma. Tem outras turmas que liberam mais
Aí liberam às 8 da manhã, ou tem uma outra turma que só libera o voto, a conclusão. Isso, e você indo lá. E tem outra turma que não libera nada. Você tem que ficar lá aguardando e saber mesmo. Ali eu acho esse procedimento importante, bacana, eu acho muito, porque facilita para todo mundo, inclusive para a própria dinâmica, agiliza tudo. Então, ganha todo mundo. Ganha todo mundo, chegou ali, isso você só vai realmente usar a tribuna se necessário for e naquilo que é necessário com o seu voto. Então, de repente, você já estou aqui com o voto, 7 horas da manhã, no caso da primeira turma, eu vou ter aqui um espaço de tempo de 1 hora, porque 8 horas eu vou ter que me arrumar, pegar o carro e ir para lá, de qualquer sorte. Lógico. Mas aqui nessa primeira hora, eu já tenho a oportunidade de ler, ver se o que eu tinha organizado de sustentação ainda se serve ou não serve. Ou algum ponto aqui que a desembargadora se apegou, mas poxa vida, não, está equivocado, que tem esse documento. Vou para a tribuna só chamar a atenção de que nesse ponto, olha que maravilha. Exatamente, facilita muito. Então, facilita. E ganha todo mundo, né? Ganha todo mundo, a sociedade, sobretudo. Eu acho muito importante essa questão de adiantar o voto para que o advogado conheça. Realmente, porque, inclusive aí, Cris, o advogado pode, se necessário for, dentro daquilo que você disse, auxiliar a prestação jurisdicional, esclarecendo, destacando pontos importantes. Então percebe que isso realmente é de grande relevância para uma prestação jurisdicional efetiva e justa. Aprimorada. O que a gente quer? A gente quer uma prestação jurisdicional que seja efetiva, que seja justa, que pratique exatamente a justiça ao caso concreto. Porque tem aquele processo que às vezes a decisão nos é desfavorável, mas a gente, como advogado, tem consciência de que realmente todos os fatores convergiram para aquilo, e a gente vai saber que a decisão foi daquela forma, mas foi acertada porque o magistrado decidiu com base nas provas dos autos. Exatamente. A gente se convence e tenta convencer o cliente. Foi refletido, isso que a gente deseja. Direito a uma ciência interpretativa, né? Então você tem que ir atrás da melhor interpretação. Muitas vezes você se convence que a sua interpretação não era melhor a partir da argumentação do próprio magistrado. Não, eu discordo da tese por causa disso, você acaba convencido de que efetivamente não era bem assim como você imaginava. Entendeu? E essa é a importância da fundamentação das decisões judiciais, né? A fundamentação jurídica é um fator importantíssimo. Exatamente. Verdade? Mas vocês não imaginam a satisfação, a alegria que é conversar com dois colegas queridíssimos, né? Dois colegas assim maravilhosos, fantásticos, Cris, que admiro e sabe da minha admiração, César também, que admiro muito e sabe do quanto eu prezo essa amizade, eu acho que é muito importante. Chegando ao final, eu deixo agora que vocês façam suas considerações derradeiras, que tiverem mais alguma coisa que possa esclarecer a nossa audiência, o papel do advogado, porque vejam, aqui nós hoje conversamos, foi um papo de advogados, um papo de advogados se expondo, mostrando até a vida como ela é, como diz Nelson Rodrigues, as angústias que nós vivemos, os desafios que nós vivemos, porque às vezes o cliente ou as pessoas que estão de fora não imaginam que o advogado se angustia com o processo. Né? Que às vezes quando uma decisão é injusta, a gente sofre tanto quanto o cliente que tem aquela decisão injusta contra ele proferida. Nós sofremos juntos. Porque nós nos cobramos, inclusive. O advogado se cobra. Então, talvez o advogado sofra 2 vezes, porque ele se cobra também. Então, a gente aqui expôs o que é um pouco a vida de advogado, as angústias, os desafios que a gente enfrenta. Foi um papo mais ou menos dentro dessa linha de a vida como ela é, como dizia Nelson Rodrigues. Mas, minha querida amiga, meu querido amigo, eu deixo que agora as considerações finais, aí tu disse, começa-se pelas damas, né? Então primeiro Cris, depois César. Claro, sempre. Agradecer, muito obrigada pelo convite, como sempre, adorei, que bom estar ao lado de vocês dois, eu diria, antes de 2 grandes profissionais, 2 grandes seres humanos,
Então foi uma leveza. E que bom que a gente falou um tema tão bacana, tão importante, que é a sustentação oral, não é? Que é esse exercício que a gente falou muito aqui, pleno do que há mais belo na advocacia, que é o uso da palavra, não é? Seja a palavra escrita, seja a palavra oral. Esse é o nosso instrumento, e que a gente saiba lapidar esse instrumento e usar muito bem esse instrumento, porque ainda que perca o processo, mas perca tranquilidade, porque você foi vencedor no exercício da sua técnica, não é? Com ética, mas o que importa é isso, você ter acompanhado o processo com a melhor técnica, com a melhor atenção e até o último suspiro no tribunal. Seja combativo. Seja combativo. Seja César. Exatamente. Eu quero agradecer, foi um presente muito grande, né? Estar ao lado aqui de Cris, que a gente acompanha ela a guardiã dos nossos direitos, nossas prerrogativas enquanto advogado. Tá aqui da frente do Adi também, um querido amigo. E assim, a gente fica muito preocupado, né, com essa turma que está chegando. E a mensagem que eu passaria para essa turma é exatamente isso. Na medida em que você tenha consciência da sua responsabilidade enquanto advogado, acho que tudo fica mais fácil. Em primeiro lugar, eu vejo o instrumento de mandato, a procuração, como um instrumento sagrado. É uma coisa assim que as pessoas às vezes não percebem. Gente, entra uma pessoa no seu escritório que não lhe conhece e passar um documento para você e dizer para você assim, olha, pode daqui para frente, o que você disser está dito em meu nome, pode falar em meu nome. Isso é sagrado, então é uma confiança que a gente tem que zelar, que a gente tem que honrar, custe o que custar. E dentro desse raciocínio, com a consciência da responsabilidade, a gente não pode temer as autoridades. A gente tem um compromisso maior com a defesa intransigente do interesse do nosso cliente, e nesse sentido, encarar o juiz, o desembargador, o ministro como agentes do direito. Eles estão ali, são pagos pelo Estado para fazer justiça. E se nós somos fundamentais, essenciais dessa administração, eles têm que nos ouvir, eles têm a obrigação de nos ouvir, e nós temos o direito de estar onde eles estão. De modo que é a mensagem que eu passo, no desejo ardente de que a advocacia continue sendo tão importante para o aprimoramento da nossa sociedade, dos nossos valores, e que possamos sempre ter dias cada vez melhores, né? Apesar, né, desse momento que nós estamos vivendo. Então, é isso. Obrigado. Vocês, sem dúvida nenhuma, foi muito bom, foi muito prazeroso estar aqui. E a você que nos acompanha, meu muito obrigado e até a próxima.